Quem encontrou, diga amém. Vou ler alguns versículos. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Versículo 20 diz assim: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu do ventre de minha mãe saí, e nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor também tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, capítulo 42, 2. Mesmo livro, capítulo 42, 2. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Coloca a Bíblia sobre o seu assento, curva a tua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai, tua presença nos colocamos mais uma vez, queremos aqui louvar e bendizer ao Senhor. Os louvores já foram entoados ao teu nome e sentimos a tua presença, Pai. O Senhor está na casa, o teu Espírito Santo tem total liberdade. Neste momento farei a exposição da tua palavra, peço ao Senhor sabedoria, Pai. Que o Senhor me direcione, Senhor Pai querido, e que eu possa, aquilo que o Senhor colocou em meu coração, Pai, que o Senhor possa, Senhor Pai querido, com muita sabedoria, eu possa passar para a tua noiva, para a tua igreja, para a glória e para a honra do teu nome. Eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Pode tomar seu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Se possível, se o Gabriel conseguir fazer um fundo para mim. Cadê o Gabriel? Meus irmãos, se a voz falhar, me perdoa. Estou meio querendo pegar gripe. E eu acordei essa manhã até com medo de não conseguir pregar. Mas Deus é bom. E eu creio que Deus, nesta manhã, nesta noite, tem uma palavra aos nossos corações. O livro de Jó é um livro muito conhecido. Um livro que nos chama muita atenção. Logo de início, quando a gente pega os primeiros capítulos, se você não conhecer a história, se você não conhecer o enredo, se você pegar o versículo de número 1 e dar sequência a uma leitura, no capítulo de número 2, há um grande questionamento que a gente vai levantar. Por que um homem que diante de Deus, ele é íntegro, reto, temente a Deus, e se desvia do mal, passa por aquilo que Jó posteriormente vai passar? Perceba que no versículo de número 8, o próprio Deus vai testificar de Jó. O próprio Deus vai falar para Satanás: vistes o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O grande tema gritante do livro de Jó é o problema do sofrimento humano e a questão da justiça divina. Só que é gritante no livro de Jó. Podemos destacar também o sofrimento humano e a necessidade de confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem injustas. Também levanta questões filosóficas sobre a natureza de Deus e a relação entre o sofrimento e a justiça divina. Se a gente percorrer todas as páginas do livro de Jó, a gente vai perceber que isso aqui é muito gritante. Como é que um homem íntegro, como é que um homem reto, como é que um homem temente a Deus, um homem que se desvia do mal passa por aquilo que Jó, partindo da ideia daquilo que muitas das vezes a gente fala: tudo que a gente planta, tudo que a gente colhe é uma consequência daquilo que a gente plantou. Só que ele é íntegro, só que ele é reto, só que ele é temente a Deus e ele se desvia do mal.
ele não plantou aquilo que ele vai colher. Ele simplesmente está debaixo do direcionamento de Deus. É Deus quem vai permitir Jó passar por aquilo que ele passou. Jó, no capítulo de número 1, a gente vê as qualidades, as virtudes dele. A gente vê que o escritor, que é Moisés, ele se preocupa logo de início em mostrar as suas virtudes. Versículo 8, como eu destaquei para vocês, o próprio Deus vai testificar de Jó. Jó é um homem, no capítulo de número 1 ainda, ele vai ser destacado como o homem mais rico do Oriente. Ele possui bens, ele possui empregados, ele possui uma família muito vasta, muito grande, 7 filhos e 3 filhas. Então perceba, este homem é cercado por bens. Este homem, se a gente pegar o capítulo de número 1, a gente for fazer uma análise desse capítulo 1, a gente vai perceber que este homem é um bom pai, é um bom esposo, é alguém que tem uma influência muito grande em meio à sociedade a qual vive. Então, é um cara de respeito, é um cara que a sua fama corre por todos os lados. Eu quero destacar aqui com vocês, dentro deste tema, 5 lições que Jó, ele nos ensina com a sua vida. A primeira lição que Jó vai nos ensinar é que mesmo sendo ele íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, Deus não isenta Jó de passar pelo sofrimento. Primeiro paradigma aqui que Deus ele vai quebrar aqui é que meu posicionamento diante de Deus não me isenta de passar por lutas. Isso é uma mentira. Às vezes a gente cria essa ilusão de que se a gente está orando, lendo a Bíblia, meditando na palavra, engajado com os projetos da igreja, a gente logo entende que tudo vai correr bem, tudo alinhado na família, nas finanças, tudo vai estar tudo alinhadinho, tudo bem, a gente vai estar cantando o hino da vitória, mas nem sempre é assim. Você vai perceber que quando você se posiciona diante de oração, diante de uma vida diária de leitura da palavra de Deus, você vai perceber que é aí que Satanás vai se levantar. Parece que o negócio estreita, tudo parece que coopera para que você desista, para que você desanime, para que você abandone, para que você largue. Mas o interessante aqui é entender que mesmo a gente se posicionando diante de Deus, Deus nunca vai nos isentar de passar por lutas, por tempestades, por tribulações. Isso aí é uma falsa teologia. E logo de início, no capítulo de número 1, ele quebra esse paradigma. Ele é homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Ó a virtude do camarada. Só que Deus vai permitir, no capítulo 1, a partir do versículo 13, ele sofrer percas financeiras, não obstante as suas finanças familiares. E no capítulo de número 2, ele vai sofrer percas na sua saúde. Ele perde toda a estrutura, ele perde todo o alicerce que ele tem, mas ele não perde a confiança no Deus a qual ele serve. Então a primeira coisa que precisamos entender, e isso faz uma ligação, parafraseando, com aquilo que Jesus, no capítulo 17, 15 de João, na oração sacerdotal que ele faz, ele diz assim: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Perceba que Jesus, na própria oração dele, ele estabelece: eu não estou pedindo para que vocês, não estou pedindo, Pai, para que você os isente do mundo, mas para que guarde ele do mal. Então entenda, Deus nunca vai nos isentar de passar pelas tribulações. As tribulações vão nos ensinar. Sabe por que às vezes a gente, em meio às tribulações, a gente não consegue entender? É simples, porque a gente olha dentro de uma perspectiva de filho, e a gente não consegue entender. Quem é pai aqui? Eu lembro quando filho, muitos dos castigos que meu pai fazia, eu passar, muitas das broncas que ele me dava, eu não conseguia entender.
levantava-se um questionamento em meu coração: será que meu pai me ama? Mas era a perspectiva de filho. Hoje, como eu sou pai, eu entendo a visão de pai. Eu entendo que tudo aquilo que meu pai me permitiu passar foi para o meu crescimento. Todas as vezes que meu pai me acordava cedo e falava: filho, vamos trabalhar comigo, ele estava forjando o meu caráter. Então entenda, quando Deus te permite passar por uma tribulação, Deus não está querendo falar que não te ama. Ao contrário, Deus está falando para você: eu estou deixando você passar por essa tribulação, porque eu quero o seu crescimento em meio a essa tribulação. Mas como entender isso aqui? Se a gente for lá para o capítulo 12 de Romanos 2, a qual o pastor pregou no domingo aqui, como entender aquilo que Paulo ele fala: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Como é que eu não estou em conformidade com o mundo, mas essa não conformidade com o mundo às vezes me faz caminhar por uma estrada de tribulação? O próprio texto, ele vai me fazer caminhar por esta linha de raciocínio. Se eu não estou com conformidade com o mundo, então eu vou aqui experimentar a boa, a perfeita vontade de Deus. Mas quando Deus, Ele nos faz caminhar pela estrada do sofrimento, e quando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus te faz passar por momentos a qual você não queria passar, quando te faz passar por percas financeiras, familiares e na sua saúde, como é que você consegue lidar com isso? Como é que você consegue lidar em vir numa noite como essa, numa quarta-feira, e mesmo você estando aqui, essa atmosfera de adoração, você conseguir adorar sabendo que tem pessoas doentes, doenças na sua própria carne? Só Deus sabe como está a sua finança, suas finanças. Só Deus sabe como que está a sua conta. Como é que a gente consegue adorar? Como é que a gente consegue se prostrar diante de Deus e falar assim: eu te adorarei, não importa as circunstâncias? Eu acho interessante a maturidade de Paulo, quando ele escreve ainda para os romanos, no capítulo de número 5, 3, versículo 3, 4 e 5, ele diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Fica tranquilo, essa tribulação que você está passando, Deus está falando assim: eu vou extrair de você coisa preciosa. Fica tranquilo, você não está entendendo nada, mas eu estou me posicionando, eu venho na EBA, eu venho nos cultos, eu estou engajado com os projetos. Fica firme, o importante não é parar. Pedro, eu não estou conseguindo. Se você não consegue voar, corra. Se você não consegue correr, anda. Se você não consegue andar, se arrasta. Mas a palavra de Deus é: não para no meio dessa tribulação, porque essa tribulação não é para te matar, mas é para trazer crescimento para a tua vida. A segunda lição que Jó, a vida de Jó vai nos ensinar, é que mesmo cercado de bens, estar cercado de bens não é sinônimo de intimidade com Deus. Presta atenção nisso aqui. Olha o capítulo de número 1, versículo 3, o mais rico do Oriente. O próprio Jó, falando ao seu respeito no 42, ele diz assim, 42:5: e eu te conhecia de ouvir. Mudou ou não mudou? Mas hoje os meus olhos te veem. Olha o nível que ele sobe. De ouvir a um achego próximo com Deus. Então me entenda uma coisa: estar cercado de bens não é sinônimo de intimidade com Deus. Ter carro do ano, ter casa própria, estar com dinheiro no banco, isso não é sinônimo de intimidade com Deus. Nem sempre vai ser assim. Às vezes você vai pegar uma pessoa mais simples do culto,
talvez aquela que você olha e fala assim, é a mais fraca no culto, só tem 2 dentes, o atacante e o zagueiro, mas quando ela abre a boca, o céu se abre. Quando ela abre a boca, os céus conhecem ela. Aí vem um camarada aqui cheio de eloquência, cheio de retórica, pastor Renato, camarada aqui todo engomadinho, mas quando abre a boca não sai nada. Sabe por quê? Porque não tem intimidade com Deus. Intimidade não é ter intimidade, é você no secreto falar com o Eterno e Ele te conhecer. O próprio Jó vai revelar isso aqui. Está cercado de bens, ele tem uma família estruturada, ele tem um casamento, ele tem bens materiais, ele é o mais rico do Oriente. Só que ele diz, eu te conhecia pelo ouvir falar. Eu vou te mostrar aqui um cara que tinha uma promessa, que repousava sobre ele uma promessa, e que no momento, no percalço da sua caminhada, ele se preocupou mais com a riqueza do que a intimidade com Deus. Livro de Gênesis, capítulo de número 13, 2. Era Abraão rico, possuía gado, prata e ouro. Se você pegar o capítulo de número 12 de Gênesis, você vai ver que em todo lugar que Abraão ele passava, Abraão ele edificava altar ao Senhor. Altar, sinônimo de adoração, de sacrifício. Só que quando ele desce para o Egito, você não vê ele edificando altar. Só que diz a Bíblia que ele sai de lá, ele sai próspero. Ele prosperou naquela terra, pastor Renato. Só que ele não edificou altar. E nem sempre ter é sinônimo de intimidade com Deus. Então entenda uma coisa que com a vida de Abraão a gente aprende. Não pense que só porque você ficou rico, Deus está aprovando sua descida ao Egito. Não pense que só porque você tem, Deus está aprovando. Porque ter não significa nada diante de Deus. O que Abraão ele nos ensina com isso? Simples. Riqueza sem altar é confusão. Riqueza sem adoração é divisão. Riqueza sem sacrifício é problema. O problema não é enriquecer no Egito, no mundo. Porém, o mais importante é enriquecer diante de Deus em intimidade com Ele. Mais do que você ter, mais do que você ter bens materiais, Deus quer que você tenha intimidade com Ele. A triste realidade é aquilo que Jesus, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, ele diz: naqueles dias se chegarão a mim, e eu direi: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque nunca tiveram intimidade. Mas eu expulsei demônios no teu nome, eu curei no teu nome, eu preguei no teu nome. Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Sabe por quê? Porque a gente está diante de uma geração que está alienada ao ter. Eu tenho é sinônimo que Deus está me aprovando. Eu tenho é sinônimo de que Deus está na minha vida. Nem sempre, diante das prosperidades que a gente vai adquirir, nem sempre Deus está aprovando. Mais do que ter, Deus quer que você estabeleça altar com Ele. Deus quer que você estabeleça intimidade com Ele. Mais do que estar com a conta recheada, Deus quer intimidade e ouvir a tua voz no calar da madrugada. Aleluias! A terceira lição que eu aprendo com a vida de Jó é o silêncio de Deus. No capítulo de número 1, Deus inicia um diálogo com Satanás. Vistes, versículo 1, capítulo 1, versículo 8. Vistes o meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente, que se desvia do mal. Só que no capítulo de número 2, no 1 ainda, e posteriormente no 2, quando ele começa a ter as percas sobre a tua vida, você vê um silêncio de Deus sobre a vida de Jó. Você não vê Deus falando.
Deus, ele só vai se revelar para Jó no capítulo de número 38. Deus não fala com Jó. É algo que causa um questionamento muito grande. Como é que eu estou passando por essas percas? Como é que eu estou passando por essas lutas? Como é que eu estou passando por tudo que eu estou passando? E Deus vai silenciar-se neste momento. Porque quando a gente está passando por luta, dificuldade, por tribulação, a gente parte do pressuposto, cremos num Deus poderoso, então a gente quer que Ele se manifeste, quer que Ele fale. Mas entenda uma coisa, silêncio não é a ausência de presença. Ele só silenciou, a presença dele continua conosco. O silêncio de Deus não é a ausência da presença dele. Ele está em silêncio, mas ele não se distanciou de você. Ele está mais próximo do que você imagina. É que você não consegue perceber, mas ele está próximo de você. Mas é difícil. Perceba, capítulo 1 ao 37, Deus permanece em silêncio. No capítulo de número 2, olha como é que está a vida de Jó. Capítulo 2, 7, ele tem em seu corpo úlceras malignas. Capítulo de número 7, 5, o que ele vai falar? A minha carne está vestida de verme. No capítulo 18, isso aqui eu acho lindo, que Jó vai falar ao nível de Jó. 18, 16, 17. Chamo o meu criado e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Olha o nível que ele desce. Já está dizendo assim, o meu hálito se tornou repugnante para minha mulher, fede. Eu tenho úlceras no meu corpo. Eu não consigo caminhar, não consigo me deslocar. Quando eu tento me pôr em pé, eu caio. E a maior pergunta que surge, o ponto de interrogação: cadê Deus que não fala comigo? Cadê Deus que não fala comigo? Cadê o Deus que não responde? Porque diante de uma situação como essa, questionamentos se levantam no nosso coração. Se partimos para o Novo Testamento, a gente vê dois casos, como o pastor pregou aqui. A gente entende que no capítulo de número 5 de João, quando Jesus chega a um paralítico que há 38 anos está no tanque, espera o movimentar das águas, Jesus cura ele. Posteriormente o encontra no templo e fala para ele assim, ó: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Mas de semelhante modo, certa feita ele está passando pelo caminho, tem um cego à beira do caminho que clama a ele. Os discípulos olham e dizem: Jesus, foi ele quem pecou ou foram os pais? Jesus diz assim: nem ele, nem os pais, mas isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse. Mas alguns questionamentos se levantam e até a gente próprio começa a se perguntar: será que a gente está em pecado? Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Em meio a esse silêncio de Deus, porque Deus se silenciou e não me responde. Eu acho interessante que nesse mesmo contexto há um salmo, e o Salmo 42 eu acho incrível, Salmo da prisão. O salmista começa a poetizar sobre a saudade que ele tem de estar na casa do Senhor. E quando ele chega no versículo de número 10, ele diz assim: esmigalham-se os meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: e o teu Deus, aonde estás? Não obstante ao silêncio de Deus, eu preciso aturar pessoas que diariamente olham para mim e dizem assim: e o teu Deus, aonde está? Cadê o Deus que você serve? Cadê o Deus que você falou que cura, mas não te cura? Cadê o Deus que liberta e o teu filho está na droga, o teu marido está no bar bebendo?
Cadê o Deus que você serve, que restaura casamento, e o teu casamento está indo a pique? Só que ele termina dizendo: por que está batido, ó minha alma, e por que se perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Entenda uma coisa: a tempestade externa que você quer, que você está orando para que Deus acalme, Deus não vai acalmar, porque isso compete a você. Deus quer acalmar a interna. Sabe por quê? Porque Ele se preocupa com você. Quando a interna acalmar, você vai perceber que a externa que te cerca vai ser coisa pouca para você. Então, o que Deus nesse tópico quer nos ensinar? Resiliência. Deus está em silêncio, mas confia nele. Resiliência. Deus não está te respondendo nada, mas não é para você parar de orar, não é para você parar de buscar, não é para você parar de ler a Bíblia, mas é para você se fortalecer no Senhor, pois a palavra que Ele libera é: você ainda vai adorar a Ele. Aleluia. Aleluia. Aleluias, aleluias. Eu acho lindo que diante de um silêncio de Deus, dentro da história de Israel, 400 anos, pastor Renato, 400 anos, o tempo que separa o Antigo e o Novo Testamento, 400 anos que pendurou um silêncio de Deus. Só que eu acho mais lindo que diante desse silêncio, quando a gente vai para Mateus, no Novo Testamento, após esse silêncio, capítulo 1, versículo 23, eis que a virgem conceberá e dará a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. Pedro, eu não entendi, eu vou te explicar. Após um silêncio de 400 anos, aquilo que vai causar um marco da história, o divisor de águas, porque muitos pensam que o divisor de águas foi o homem sair da terra e pisar na lua. Muitos estão enganados. O marco da história, o divisor de águas, foi o Eterno se despir da glória, descer e estar entre nós. Ele esteve entre nós, ele viveu 33 anos, ele cumpriu seu ministério 3 anos e meio, ele morreu, ele ressuscitou. Naquela cruz ele disse: tetelestai, consumado está. A palavra diz assim, que consumado está, porque ele cumpriu com o projeto que o seu pai havia estabelecido sobre a vida dele. Ele diz: consumado está. E a Bíblia diz assim, que o véu se rasgou de alto a baixo. Por que de alto a baixo? Porque o projeto começou em cima e se findou embaixo. Ele acabou com o silêncio. Por quê? Porque o véu se rasgou, e hoje a gente tem a oportunidade de entrar na presença dele, porque o véu foi rasgado. Após 400 anos, ele cumpriu. Então entenda, há um tempo determinado, e se o silêncio ainda não terminou, fica tranquilo, tem novidade de Deus sobre a tua vida. Não, você não me entendeu, levanta a tua mão. O povo aqui tá cansado. É uma palavra profética, tem novidade de Deus sobre a tua vida. Eu não sei em qual área da tua vida você precisa de um milagre. Eu não sei em qual área da tua vida Deus se calou, mas Deus está falando sobre a tua vida nesta noite. Continua crendo, há uma palavra de Deus sobre a tua vida. Tem novidade para você. Aleluias. A quarta lição que ele nos ensina é que em meio ao silêncio de Deus, Deus permite os amigos de Jó falar. Isso aqui causa ira, porque não obstante ao silêncio, vai levantar pessoas curiosas que gostam da desgraça alheia e querem comentar sobre a nossa vida. 3 amigos vão se levantar, vão ver o estado dele,
E eu acho lindo que eles começam certo, porque pairava uma filosofia na época que eles tinham um costume. Eles ficam de jejum 7 dias. E dentro desses 7 dias, uma resposta de Deus tinha que vir sobre eles. Eles se consagram. Eles ficam em silêncio e buscam a resposta diante de Deus. Só que a resposta não vem. E após a resposta não vir, eles olham para Jó e falam: Jó, a gente fez tudo aquilo que a gente podia ter feito, mas a resposta não veio. A conclusão é: você está em pecado. Sabe por quê? Porque tem pessoas que não se conformam em Deus não responder a oração, porque nem sempre Deus vai responder a oração. E ela vai querer meter o bedelho em se achar sábia e filosófica demais para querer tecer alguns argumentos que Deus não permitiu que a gente fizesse. Entenda uma coisa, vai fugir um pouco do tópico daquilo que eu estou falando aqui, dentro desse tópico. Mas entenda uma coisa, todas as vezes que a gente se mete naquilo que Deus não nos permite se meter, a gente vai precisar prestar conta. Tudo aquilo que foi lançado sobre a vida de Jó, posteriormente, quando Deus se revela a Jó, Deus vem com justiça sobre a vida dos amigos dele. Por quê? Porque falou aquilo que não era para falar e ainda usaram o nome de Deus. Teremos que prestar conta diante de Deus por tudo aquilo que falamos. Então entenda uma coisa: todas as vezes que a gente orar e não obter resposta de Deus, fica em silêncio, deixa Deus trabalhar. O problema deles foram se meter e tecer alguns argumentos aqui. Olha que ele acusa Jó de ter pecado contra Deus. Bildade acusa seus filhos de ter pecado contra Deus. Sofá vai pela mesma linha de raciocínio de Elifaz. O único que é Eliú, que no capítulo, se não me foge a memória, 37 ou 36, ele vai começar a argumentar, é o menos que fala. E eu acho interessante que é o mais jovem entre os quatro, amigos de Jó. Só que ele fala pouco. Há juízo sobre a vida dos amigos de Jó, porque fala aquilo que não deveria ter falado. Mas há algo interessante, que em meio ao silêncio de Deus, Deus vai permitir pessoas falarem da nossa vida. Calúnias, pessoas nos caluniarem. Porque pessoas vão olhar para a gente e não vão entender que a gente é ser humano, que às vezes a gente pensa em parar, pensa em desistir, que às vezes a gente se entristece. Nem sempre a gente vai conseguir estar com um sorriso no rosto. Nem sempre a gente vai conseguir entrar num culto como esse e entregar o nosso máximo. Por mais que a gente aqui, às vezes, use de palavras persuasivas e impulsioná-los a adorar a Deus, a entregar tudo, nem sempre vai ser assim. E pessoas querendo tecer argumentos, está em pecado, está em falha. Mas é momento de Deus, é momento de crescimento às vezes. É momento que Deus nos leva. E entenda uma coisa, Jó está passando sozinho. Aqueles que eram para estar apoiando ele, aqueles que eram para estar abraçando ele, estão criticando. Eu estou falando aqui de um cara que o nível de percas não é somente material. Alguém olhar para você e falar assim para você: você perdeu o seu filho porque o teu filho estava em pecado. Seus 7 filhos e as suas 3 filhas desceram à sepultura. Por quê? Porque estavam em pecado. A sua vida virou de perna para o ar. Aconteceu essa desgraça toda na sua vida. Por quê? Porque você está em pecado. Deus permite. Eu acho interessante que não só Jó, mas José passou por isso também. José precisou conviver com a mentira dos irmãos. Ele foi vendido, mas os irmãos chegaram para o seu pai e disseram: uma besta fera o matou. Ele é esquecido e dito como morto diante da sua família. Ele precisa conviver com isso. Ele vai para uma terra estranha. A bênção de Deus repousa sobre a vida dele. Ele na casa de Faraó, ele prospera, ele cresce.
ele se destaca. A mulher olha para ele e deseja, o deseja. Ele querendo ser uma pessoa íntegra, ele foge. E quando ele foge, a mulher o acusa de ter violentado ela. Ele é levado para uma cadeia. Um menino, um sonhador, aquele que um dia diante de uma mesa contou o seu sonho para a sua família, para os seus irmãos, para as pessoas que deveriam apoiar ele, para as pessoas que deveriam impulsionar ele. Agora está diante de uma prisão, está sofrendo a calúnia de que estava morto, de que agora é um estrupador. E um silêncio de Deus sobre a vida dele. Deus não responde nada. Deus não fala nada com ele. Sabe o que eu acho interessante na história de José? É que aquilo que Jacó dá, a capa, a inveja dos irmãos, consegue tirar. Aquilo que Faraó dá, a capa, a mentira da sua esposa, consegue tirar e o consegue colocar na cadeia. Mas aquilo que Deus tinha sobre a vida dele, não há anjo no céu, não há demônio no inferno, e não há homem na terra que consiga impedir, porque quando chegou o tempo determinado de Deus sobre a vida dele, havia um trono que estava preparado. Aquilo que o pai dele deu para ele trouxe destaque diante da sua família. Aquilo que Faraó deu para ele trouxe destaque diante da sua casa, mas aquilo que Deus havia estabelecido para ele iria trazer destaque para ele diante de uma nação toda. Então fica despreocupado, querido. Estão falando da tua vida, mas um dia vão ter que lembrar de você. Estão falando da tua vida, mas um dia vão ter que olhar e falar: tem unção de Deus sobre a vida daquela pessoa, tem promessa de Deus sobre a vida daquela pessoa. Vão ter que olhar e vão ter que ver o destaque que Deus trouxe sobre a tua vida. Olharam para Jesus e disseram: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Criticaram o nosso mestre, zombaram dele, cuspiram no rosto dele. Jesus nunca precisou ficar batendo boca com ninguém, nunca precisou ficar falando da sua pessoa, não precisou. Ele próprio em João diz assim: quando eu for levantado no madeiro, na cruz, eu atrairei todos para mim. Ele atraiu todos aqueles que curtem uma leitura, todos aqueles que são amantes de uma leitura, seja espírita, ateu, muçulmano, islâmico, quando se debruçam diante de uma leitura, precisam ler antes de Cristo e depois de Cristo. Ele foi criticado, mas é lembrado. Ele foi criticado, mas é lembrado. Todos aqueles que desacreditaram dele, todos aqueles que desacreditam dele, todas as vezes que se debruçam diante de um texto, precisam entender que houve um tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Desacreditaram nele, mas ele ainda é lembrado. Então fica tranquilo, soberania ao fazer perguntas para Jó. Eu acho interessante isso aqui. Dentro de todos os livros que percorrem na Bíblia, eu acho que o mais filosófico é o livro de Jó, se eu não estou enganado. É o mais filosófico. Se você pegar quando Deus se revela para Jó, no capítulo 38, e quando ele começa a discorrer de perguntas para Jó, mais preciso dizendo, 70 perguntas que ele vai, e são perguntas retóricas, não tem resposta. Ele começa a perguntando para Jó: Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde você estava, Jó, quando eu distribuía as estrelas no céu? Onde você estava, Jó, quando eu colocava limite no mar para que ele não passasse para a terra? Onde você estava, Jó? Jó se cala. Sabe por quê? Porque nesse percurso de tempo, Jó, ele vai formular 12 perguntas para Deus. Jó, você passou por tudo isso, e você me formulou 12, eu vou te apresentar aqui 70. Você consegue me responder? É a soberania de Deus sobre as nossas vidas. A soberania de Deus, e Deus mostrando: eu sou soberano.
Sabe como que Deus está? A gente está desesperado aqui. Às vezes bate aquela vontade que nunca falou assim, mano, eu tô com vontade de morrer. Sabe como que Deus está? No alto e sublime trono. Ele está dizendo assim, eu não perdi o controle de nada. Você está dizendo que você vai morrer, mas eu estou te vendo lá na frente, forte. Eu estou te vendo lá na frente. Deus só está te lapidando. Fica tranquilo, a soberania de Deus a gente não consegue explicar. E quando Deus se revela a nós, você consegue, Jó? 70 perguntas, está aqui, ó. Você consegue? Você perguntou tanto sobre o meu silêncio, você perguntou tanto, você levantou diversos questionamentos. Cadê você? Vem cá. Já que você diz sábio demais, já que você está sendo filosófico demais, então vamos aqui. A soberania de Deus sobre as nossas vidas. Entenda uma coisa, Ele não perdeu o controle de nada. Não, você não está entendendo, Deus não perdeu o controle de nada. O que para o mundo é estar perdido, para Deus. Sabe por quê? Porque o mundo está olhando para o teu casamento, para o teu filho, para alguma área da tua vida que ainda está raquítica, que está falando assim, acabou, perdeu. Deus está falando assim, o vaso se quebrou, mas se quebrou na minha mão. Está no lugar certo. O projeto está nas minhas mãos. Se quebrou, mas ainda está nas minhas mãos. Se coloca de pé. Eu não sei a forma como você entrou aqui nessa noite, mas eu sinto uma graça de Deus aqui. Eu não sei aquilo que você está passando, em que área da sua vida você está sofrendo uma perca, mas Deus está nos impulsionando nesta noite a adorá-lo mais um pouco. Eu quero chamar aqui na frente só as pessoas que precisam de oração. Eu quero chamar você aqui. Eu quero chamar você aqui que, Pedro, eu estou pensando em parar. Só você que é corajoso. Eu estou pensando em parar, Pedro. O silêncio de Deus está muito grande sobre a minha vida. Estou precisando de força. É noite que Deus vai derramar um bálsamo sobre as nossas vidas aqui. É noite de Deus dar uma injeção de ânimo. Você não vai parar, seu ministério não vai parar, seu ministério não vai ficar raquítico. Deus está falando assim, tudo aquilo que você está passando, fica tranquilo, para o seu crescimento. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Preciso de uma oração, vem aqui na frente. Isso não é mostrar, isso não é falta de espiritualidade, pedir uma oração. Isso é entender que eu sou ser humano e eu preciso da pessoa que está do meu lado, que através de um abraço eu posso ser curado, através de um abraço eu posso ser fortalecido. Sabe, eu acho que a dor, uma das dores mais gritantes que a gente sofre na nossa atualidade, é se sentir sozinho em meio a uma multidão de pessoas que nos amam. É quando a gente olha e a gente parece que não vê ninguém para nos socorrer, mas tem um grupo seleto de pessoas que nos amam. Cadê? Tem mais pessoas aqui? Deus sabe como está o teu coração. Só Deus sabe. E aqui não tem pessoas aqui que estão rotando santidade, não. Aqui tem seres humanos. Tem pessoas aqui que estão passando por lutas, já passaram. Estão aqui para dizer para você, vale a pena esperar em Deus.